O dólar sofreu mais uma alta e atingiu o patamar de R$ 6,20. O Banco Central tentou conter esse aumento, realizando 2 leilões de linha da moeda estrangeira nesta terça-feira para reduzir a pressão sobre o real. A instituição já injetou cerca de 12 bilhões e 700 milhões de dólares no mercado de câmbio neste fim de ano. Apesar disso, as medidas não foram suficientes. E para entender como isso reflete no investidor, nós vamos conversar agora com Roberto Dumas, que é professor de Economia Internacional do INSPER. Olá, Dumas, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Renata, boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Prazer é sempre nosso. Dumas, primeiro eu gostaria que você explicasse para a gente os motivos por trás dessa disparada do dólar. O que justifica essas altas recentes? Duas coisas, Renata. Primeiro, é importante a gente deixar claro que tem um lado externo, ou seja, Trump foi eleito e a gente sabe que ele tem uma política fiscal expansionista e, de certa maneira, inflacionista. E isso, a taxa de juros nos Estados Unidos, a curva de juros futura, ela está subindo. Então fica mais interessante investir nos Estados Unidos. Agora, o que está pesando mais para a gente é o nosso risco fiscal. Porque o nosso plano fiscal, que era para derrubar ou cortar 70 bilhões de reais, sendo que uma parte seria, de certa maneira, para beneficiar para quem ganha até 5 mil reais, isso acabou suscitando um certo receio em relação à retidão fiscal do governo. E o Congresso ainda não aprovou. Então, a matemática é simples. Quando o governo gasta demais, ele tem algumas maneiras para pagar ou para aceitar isso daqui. Ele imprime moeda. Não, pelo amor de Deus, isso quem fazia era a Argentina. A gente não faz mais e nem a Argentina faz mais. Arrecada mais. É o que nós estamos tentando fazer. Outro, pede emprestado para quem tem. Veja, não é a Faria Lima, são os poupadores. Quem tem dinheiro em fundo de investimento, no fundo de garantia, no INSS, seguro de vida, seguro saúde, acaba pedindo um retorno maior. Esse retorno maior acaba sendo um termômetro do risco fiscal. Vamos dar calote na dívida pública? Não, mas não quer dizer que o meu risco é igual ao risco dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos e do governo do Japão. Então, quando a gente vê que a gente não tem um controle fiscal das contas públicas e o governo não tem como arrecadar mais, ele vai pedir emprestado para quem tem. E aqueles que têm dinheiro, que chama-se poupadores, não rentistas, acaba pedindo mais retorno. E esse retorno, às vezes, não é suficiente. Quando ele não é suficiente, esses mesmos investidores e poupadores acabam fugindo, inclusive com os investidores internacionais, acabam fugindo do Brasil e indo para dólar. Por isso que o câmbio vai de 6 para 6,15 e 6,20. E pasme, Renata, isso piora ainda mais a expectativa da inflação, porque tem muita retórica, muita narrativa de que pobre não come dólar. Está completamente errado isso daqui. Por quê? Porque o trigo que vai no pãozinho é em dólar. A carne da cesta básica está em dólar. O plástico, muitas coisas, todas as commodities são cotadas em dólar. Então, quando o câmbio deprecia, a inflação de todo mundo acaba subindo. E por isso que o Banco Central também, no final das contas, acaba tendo que subir a taxa de juros e controlar um pouco o ímpeto dessa passagem de preço para o consumidor final. Por isso que a gente vê a Selic saindo de 11,25 para 12,25 e já contratando mais 200 basis points, ou seja, mais 2% para o ano que vem. Isso não ajuda a economia. Aliás, o que é ajudar a economia? Tá certo, porque 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos.
Se a inflação pula de 5% para 7%, metade dessa população que ganha 2 salários mínimos não vai conseguir comer, dado que vai ter uma perda de poder aquisitivo. Então, o Banco Central é aquele cara chato que tira a bebida da festa no meio quando a festa está mais animada. A festa está animada, mas está animada demais. Se está animada demais, bateu no PIB potencial, o Brasil não tem capacidade de produzir tudo aquilo que a gente quer consumir. Bate na inflação, o Banco Central precisa tirar a bebida da festa. E aí todo mundo fala, olha, o Banco Central quer o mal. Não, ele não quer o mal. Ele é o cara que está limpando a bagunça que foi feito na festa, principalmente pelos gastos fiscais que não tem controle e a gente acaba pedindo mais retorno, Renata. Muito bom esse seu exemplo, Du. Mas agora eu queria que você explicasse o que são esses leilões de dólar. Em quais momentos o Banco Central precisa recorrer a eles? Veja, o leilão de dólar, na minha opinião, ele acaba não surtindo um efeito de longo prazo. Por quê? Porque o que acontece no leilão? O que é o leilão? O Banco Central, ele tem dólares. Então, ele vende dólares, porque o que acontece? O real está depreciando e o dólar está apreciando. Ora, a população brasileira, não estou falando gringo, hein? Quando a nossa avó pede para comprar dólar ou investir em dólar, ela já se torna um gringo. Quando a população brasileira ou os gringos pedem dólar, a nossa moeda deprecia, vai para 6,20. O Banco Central fala, vocês querem dólares? Queremos. Então ele vende dólares para os bancos a uma taxa pré-determinada, vamos dizer 6,12, 6,15, para amenizar a forte demanda dessa moeda doméstica. Só que isso não funciona. Por que não funciona no longo prazo? Porque o risco fiscal piorou. E o que o cavalo quer? O cavalo quer mais retorno, o cavalo quer mais cenoura, ele quer mais taxa de juros. Só que no Banco Central, quando essa intervenção ocorre, no momento que ele vende título público, no momento que ele vende dólar, ele compra título público para manter a taxa de juros intacta. Mas a população que está receosa no controle fiscal, veja, é aquela coisa, você pede dinheiro para o teu vizinho. Você fala que gasto é vida e que não vai poupar nada. Ora, você como emprestadora do teu vizinho, acaba achando, fala, você está arriscado, eu quero mais retorno. Não, mais retorno eu não te dou. Eu te dou só 2 bilhões de dólares para você ir embora. Veja, mas o Brasil inteiro quer mais retorno porque o governo está gastando mais. E quando o risco aumenta, o retorno para emprestar dinheiro para o governo aumenta. Então não tem nenhum sete pele querendo mal do Brasil ou a Faria Lima. Somos nós, poupadores, que colocamos o nosso rico dinheirinho em fundo de investimento DI, em títulos do Tesouro Direto, em INSS. Por exemplo, quando a gente é mandado embora, o que você acha da ideia de você ser eventualmente demitido e falar, olha, o teu fundo de garantia é o mesmo que você tinha em 2010. Não, pelo amor de Deus, eu quero meu fundo de garantia remunerado por alguma coisa. Ora, o teu fundo de garantia está sendo investido em títulos públicos, da mesma maneira que o teu seguro de vida, da mesma maneira que o teu seguro saúde, da mesma maneira que o teu seguro de carro, da mesma maneira que a tua previdência privada. Então, não são rentistas, são poupadores que pedem mais retorno. O governo cabe e fala, olha, não vou gastar tanto, o teu risco cai e eu peço menos juros. Mas quando a gente vê que o Congresso não vai aprovar nem esse pacote fiscal que veio com uma pérola dando isenção, ninguém está falando que não merecia isenção, mas é aquela coisa, você acabou de entrar num regime de emagrecimento, a primeira coisa que eu te ofereço é um bolo de chocolate. Veja, você chegou e falou, vou fazer uma reforma fiscal, e a primeira coisa, eu vou dar isenção para quem ganha 5 mil, ótimo, merece quem ganha 5 mil ter uma isenção. Vou cobrar quem ganha mais de 50 mil. Gente, mas quem ganha mais de 50 mil provavelmente vai fugir do Brasil,
como aconteceu, por exemplo, com o artista Gérard Depardieu, da França, na época de François Hollande, em 2012, quando ele fugiu da França e foi para a Bélgica. Então, uma coisa é, o Congresso vai aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha 5 mil, mas não é certo que vai aprovar o aumento de impostos para quem ganha mais de 50 mil. Então, o que o poupador pensa? A minha dívida pública vai aumentar. Se a minha dívida pública vai aumentar, meu risco fiscal aumenta. Meu risco fiscal aumenta, eu peço mais juro. Se você não me dá mais juro, eu vou embora. Câmbio a 6,20, Renata. Pegando exatamente esse gancho, falando aí do pacote de corte de gastos, o mercado tinha expectativa de que o governo mexesse em gastos estruturais, como a previdência, benefícios reajustados pelo salário mínimo e os pisos de investimento em saúde e educação. A gente viu que isso não aconteceu. Você acredita que essas despesas vão voltar a subir uma velocidade acelerada e aí tem o potencial de anular todo o esforço desse pacote em pouco tempo? A gente não pode falar que não há a menor dúvida quando a gente fala com a economia, porque economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, mas a probabilidade é quase beirando a 99%. Veja, o salário mínimo, ele sobe, agora ele está subindo a 2,5%, mas ele tem que subir de acordo com a produtividade do trabalhador. O salário mínimo vai continuar reajustando o INSS. Veja, mas o certo seria subir de acordo com a inflação e desvincular. Mas os aposentados não merecem? Gente, pelo amor de Deus, o fato de merecer não transforma as coisas infinitas. Não adianta. Outra coisa, por exemplo, educação, pasme. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo. Queremos investir 17% da receita corrente líquida em educação. Só que o Brasil investe 8% do PIB, 5,7% do PIB. Só que o que acontece? Nós investimos mais no ensino superior do que no ensino fundamental. Isso está errado, mas aí vira aquela coisa, Renata, economia é uma coisa muito simples. O problema é a política. Criança não vota. Então eu prefiro dar mais recursos para quem está na universidade e monto várias universidades com FIES, ProUni, que merecem, mas se você olhar todos os estudos do passado, de Taiwan, Coreia, Japão, China, Singapura, como esses países se desenvolveram? Investindo mais em educação, mas no ensino fundamental. Não no ensino superior. Não estou falando mal do ensino superior. Estou falando que deveríamos investir mais no ensino fundamental do que no ensino superior. E o que o Brasil está fazendo, nós investimos 140% a mais do que investe um país da OCDE em ensino superior. E só 30% do que um país da OCDE investe no ensino fundamental. Tem alguma coisa muito errada aí que a gente chama populismo. E note, Renata, isso não é uma coisa do governo, isso é uma coisa de Estado, que vem trazendo há vários e vários anos. Então tem uma coisa muito errada aí. E eu insisto na frase de sempre, o fato de ser do direito não transforma as coisas infinitas. Eu adoraria minha filha nas melhores escolas, nos melhores do meu avô, do meu pai, etc. Mas se eu não tenho dinheiro, eu preciso cortar. E se eu não consigo cortar, eu preciso pedir emprestado. E se eu preciso pedir emprestado, eu não vou falar nem em banco, porque aí arranja haters. Eu vou pedir emprestado para o meu vizinho. Aí eu chego para o meu vizinho e falo, olha, gasto é vida. Eu estou ajudando a minha família. Ele fala, tá bom, mas você não para de gastar, filho. Mas eu quero mais dinheiro. Ele cobra mais juro. Veja, Renata, que não tem ideologia. É uma coisa, gastou demais, independente que seja bem ou mal, e não tem nada para cortar. Veja, nossa dívida pública está 9 trilhões de reais. Quem empresta dinheiro pergunta, não me leva mal, mas não tem mais nada para cortar.
desses 9 trilhões? Não tem, porque gasto é vida. E isso não é gasto, é investimento. Puxa vida, então eu cobro mais juros. Nós perdemos o contato do Dumas. Nós conversamos aqui com o professor de economia do INSPER, Roberto Dumas, sempre dando... Dumas, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Caiu seu sinal na sua última frase. Aí eu quero agradecer a sua participação, sempre dando uma aula de economia aqui para a gente. Muito obrigada e com certeza até uma próxima. Muito obrigado, Renato. Um abraço. Até mais.